Olá meus amigos, eu sou o professor César Bodão e hoje estou aqui para mais um tema sobre educação infantil, conhecimentos pedagógicos na educação infantil. Hoje falaremos da organização do espaço e do tempo na educação infantil. Como deve ser a organização do espaço, do tempo, o que os alunos precisam saber, o que eles podem fazer, como deve ser a sala de aula na educação infantil. Né? Já diria Paulo Freire, um ambiente alfabetizado é um ambiente alfabetizador. Um ambiente alfabetizador é um ambiente alfabetizado. Isso significa dizer que o ambiente, quanto melhor, mais bem organizado, melhor será a aprendizagem dos alunos, a aprendizagem dos educandos. Então, como é que deve ser esse ambiente? O que o professor deve fazer para que esse ambiente fique propício, fique tranquilo para que se desenvolva a aprendizagem ali? Tá? Então é isso que nós vamos fazer, é um tema tranquilo, rápido e que não demanda muitos conhecimentos específicos. Demanda conhecimentos práticos e isso que nós vamos fazer. Sempre lembrando que nós fazemos tudo à luz da nova NDB 9394/96, tá? Então vamos lá. Bom, para pensar na organização do espaço, não é uma tarefa muito simples a organização do espaço. Por quê? Ela representa pensar em detalhes que irão refletir o projeto pedagógico da instituição. Não só da instituição, mas o projeto pedagógico que você vai desenvolver na sua aula, no seu planejamento. Tá? Então o projeto político-pedagógico ele vai ser pensado em relação à comunidade. Lembra? O projeto político-pedagógico ele é pensado em relação a satisfazer as necessidades locais junto com os conhecimentos curriculares, com os conteúdos curriculares que vão permear esse contexto. Só que daí você precisa também montar um projeto que vá verificar como o plano de aula vai ser desenvolvido, tá? Como a sala vai ser organizada, o espaço vai ser organizado. E olha, quando nós falamos de espaço, nós não estamos pensando somente no espaço de dentro da sala de aula. Nós estamos pensando na escola como um todo e o planejamento de outros espaços que virão. Então, quando eu falo de espaço, eu estou falando de quais espaços serão importantes para o desenvolvimento da aula. Quais espaços serão importantes para que a aula seja desenvolvida a contento. Tá? Então é nesse sentido que eu estou falando. Então aqui, ó, pensar a organização do espaço e do tempo na educação infantil não é tarefa tão simples. Não é só pensar em enfeitar a sala de qualquer maneira. Você tem que preparar a sala para que realmente essa preparação seja um ambiente de alfabetização, um ambiente de melhora no aprendizado do aluno. Tudo isso deve ser pensado, tá? Então vamos lá, como é que deve ser? Ó, cores na parede, alturas dos murais, tamanho dos móveis, disposição são apenas alguns dos aspectos. Né? Então, a cor que você vai utilizar, a preocupação para não ficar um ambiente muito poluído do ponto de vista visual, poluição visual. Tá? Quando a poluição quando está mal organizado, você tem um monte de coisa ao mesmo tempo, isso pode confundir e não se tornar um ambiente alfabetizado. Tá? Muitas cores, muitas perspectivas, é ruim. Você tem que disponibilizar bem e sem erros, né? Eu já entrei em salas de aula em que você encontra vários erros de língua portuguesa, erros cruciais assim, que vão fazer com que a criança entenda ou aprenda aquilo de maneira equivocada, tá? Portanto, não pode acontecer. Então, ó, cores na parede, altura dos murais, tamanho dos móveis, disposição, tá? É apenas um dos elementos. Ok? Se você vai usar o quadro, não vai usar o quadro. Se você vai usar a lousa digital, não vai usar. Todos esses são elementos que devem ser considerados aí quando você vai fazer a organização da sua sala de aula, do ambiente da sua sala de aula. Tá? Beleza? Então vamos lá. Outro. Organizar o cotidiano das crianças na escola infantil pressupõe pensar que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, antes de mais nada, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a partir principalmente de suas necessidades. Então tá. Lembra, eu vou ter um grupo de crianças dentro da minha sala de aula.
da educação infantil, principalmente de 0 a 4 anos. E aí, como é que vai ser desenvolvido esse trabalho? Tá? Que grupo de alunos que eu tenho? Como eu vou organizar esse espaço para esse grupo de alunos? Ora, se eu tenho um grupo de alunos e dentre os meus alunos eu tenho 2 pessoas com necessidades especiais, principalmente em termos de locomoção, a organização deve ser de uma maneira. Se eu não tenho problemas com crianças com locomoção diferente, a organização será de outra maneira. Tá? Então, quando nós pensamos na organização de um trabalho, nós pensamos numa perspectiva em que esse trabalho, ou esse espaço que será utilizado, vai ser organizado de acordo com as necessidades da turma. Tá? E aí as necessidades da turma envolvem também conhecimentos prévios. O que a minha criança sabe do assunto que eu vou tratar, ou dos assuntos que serão tratados durante o ano, tá? Levando em consideração que o ideal é organizar os ambientes sempre que um assunto vai ser tratado. Claro que eu não vou organizar o ambiente todo, mas se eu vou tratar de determinados temas, eu posso trazer para a organização do meu ambiente, tá? E quando a gente falou em ambiente, não estamos falando só em sala de aula, mas principalmente a sala de aula, coisas relacionadas, eu vou organizar para determinados temas, coisas relacionadas a esse tema que eu vou fazer, tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo básico. Se eu vou trabalhar frutas, eu posso trazer desenhos de frutas para aquela aula, eu posso trazer a própria fruta para aquela aula, eu posso trazer vídeos, organizar vídeos, um ambiente em que o vídeo esteja presente para que eu possa demonstrar. Eu posso organizar a sala de maneira a fazer experimentos com a fruta, fazer suco de laranja, fazer salada de fruta, fazer com que os alunos ponham a mão na massa, fazer bolos que envolvam fruta. Isso tudo para o conhecimento daquele assunto, eu posso. Então a organização do ambiente depende muito de como você vai pensar a sua estratégia para a sala de aula, os alunos que você tem, a condição desses alunos, a condição da escola. Tudo isso vai representar um avanço quando você está falando sobre sala de aula. Ok? Tudo isso vai representar avanço. Então, organizar o ambiente escolar é fazer isso, é organizar essas perspectivas de aula. Tá? Bom, vamos lá. Outra coisa. O educador deve observar quando as crianças brincam, como essas brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam de fazer e que espaços preferem ficar, o que lhes chama mais atenção, em que momento do dia a dia estão mais tranquilos ou mais agitados. Bom, falamos da sala de aula, agora vamos falar dos ambientes da escola. Preparar um ambiente da escola, preparar um local, preparar esse ambiente para a escola significa também preparar um ambiente em que as crianças vão gostar e vão aprender com isso. Tá? Então, quando nós falamos de espaços, principalmente para criança infantil, nós vamos tratar, obviamente, da sala de aula, mas nós vamos falar dos locais comuns, como os parques, né? O lugar onde tem as brincadeiras. Isso deve ser bem organizadinho também. Para quê? Para que não haja perspectivas de machucar, né? E que as crianças possam aprender também nesses ambientes. Tá? Isso em relação à educação física, tudo, ao pátio da escola, todos esses elementos. Agora, levar em consideração também em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. Mais agitados, determinados ambientes. Menos agitado, outros ambientes. Por exemplo, uma sala de vídeo é um ambiente muito importante para os alunos que consigam, que possam, naquele momento, estar ali produzindo algum tipo de trabalho. Lembrando sempre que tudo deve ser planejado, né? Então, quando nós falamos aqui, nós falamos de planejamento também, certo? Então, quando na sua prova falar sobre ambiente, você está falando também da avaliação, está falando também do planejamento, como deve ser planejado, como deve ser avaliado, sempre em relação a tudo. Então, a preparação do ambiente serve para que o aluno possa aprender com ele. Não só organizar para a recepção dos alunos, por exemplo, mas que o aluno, de maneira consciente ou inconsciente, consiga aprender com aquilo tudo. Tá? Bom, outro elemento aqui.
Esse conhecimento é fundamental para que a estruturação do espaço-tempo tenha significado. Fundamentação do espaço-tempo. Lembrar que uma criança vai passar 4 horas na escola, que essa é a organização do tempo, e organizar os espaços para que você receba o seu aluno nesse espaço em relação aos temas que serão apresentados é de fundamental importância. Tá? De fundamental importância. Então vamos aqui verificar. Eu vou organizar o tempo de maneira a utilizar os diversos espaços na escola, sempre com a finalidade da aprendizagem. Então eu posso, no momento, utilizar, isso está presente na nossa LDB, utilizar, por exemplo, para uma aula, sala de aula. Para uma outra aula, que envolva, por exemplo, a questão motora, tal, eu posso desenvolver a aula no pátio. Mas esse pátio tem que estar preparado, eles têm que estar organizados para que eu receba essa aula. E, claro que, quando eu vou dar uma aula no pátio da escola para desenvolver a perspectiva motora dos meus alunos, eu já fiz isso no meu planejamento, eu já coloquei isso no meu planejamento. Eu tenho claro comigo qual será o assunto, qual será o tema e como vai ser desenvolvidas essas atividades no pátio da escola. Como vão ser desenvolvidas as atividades no pátio da escola? Tudo isso planejado. É um outro ambiente, mas que também que atinge o elemento central, fundamental da nossa aula, que é exatamente o aprendizado do aluno e o cumprimento do nosso planejamento de aula. Tá? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos aptos a trabalhar o espaço-tempo em relação ao que nós temos. Por que deve ser organizado esse espaço-tempo? O tempo sempre numa mesma sala de aula gera aquela famosa questão de o aluno não gostar de ficar sempre no mesmo ambiente. Lembrando que o aluno de hoje é dinâmico. O aluno atual, ele tem uma dinamicidade incrível, ele percorre vários espaços. Então a monotonia do espaço e do tempo gera um desconforto que vai atingir diretamente a aprendizagem desse nosso educando, tá? É importante ressaltar que o cotidiano de uma escola de educação infantil não deve parecer monótono, acabamos de falar, e desinteressante para as crianças. Na verdade, esse cotidiano deve se transformar em um aspecto necessário para ele. Por isso, nós não podemos ficar sempre colocados, enfurnados, como se diz, no mesmo ambiente escolar. Não podemos ficar intocados sempre na sala de aula só. Então, quando eu vou organizar tempo e espaço, eu tenho que organizar primeiro o tempo para atividades que não sejam as mesmas sempre, a diversificação das atividades sejam bem elaboradas, depois espaços diversificados, que isso vai fazer com que a aprendizagem seja maior, seja melhor. Num ambiente de aprendizagem que nós temos hoje, num ambiente de aprendizagem não, num tipo de aluno que nós temos hoje, nós temos um aluno muito dinâmico. E se o aluno é dinâmico, a sociedade é dinâmica, as questões, os aspectos são dinâmicos, a escola não pode fugir a isso. Se a escola for monótona, aí o aluno vai ter dificuldade de compreender as questões e entender o que está se passando ele não é responsável por isso, quer dizer, não é o aluno que tem que planejar isso, quem tem que planejar é o professor em relação ao que ele aprende, mas ele não vai conseguir o intuito desejado, que é a aprendizagem, tá? As crianças devem sentir falta de estar na escola, se sentirem dispostas a criar e inventar participando das atividades propostas durante o dia. Quando nós tínhamos um aluno antigamente, na década de 80, por exemplo, que ia para a escola e muitas vezes sentia que a escola era uma rotina apenas, esse aluno não ficava, mesmo sentindo que a escola fosse uma rotina, não se sentia ruim na escola. Ele gostava da escola também. O problema é que hoje a dinâmica social é tão grande, os atrativos sociais são tão grandes, que ficar na escola sem ter a mesma perspectiva é ruim. Tá? Então o aluno sente que a escola é um lugar onde ele vai ter que aprender de forma a sofrer, com sofrimento. Isso não é bom.
tá? Isso não é bom. Quando você tem esta noção, a escola perde o sentido de aprendizagem. Então, você tem que criar, infelizmente ou felizmente, você tem que ser um professor que vai criar um ambiente na escola para que o aluno de hoje, o aluno desta sociedade, seja na escola ou esteja na escola feliz, contente. E aí ele tenha vontade de voltar na escola. Então, as atividades, os espaços devem envolver vários tipos de procedimentos, vários tipos de ação, várias atividades envolvidas nessa perspectiva. Tá? Então, atividades do cotidiano como futebol, brincadeiras, jogos, tudo deve estar envolvido para que o aluno se sinta bem na escola e queira voltar para ela. E aí o espaço, o tempo deve ser bem planejado. Se não for, eu não tenho condição de enfrentar essas situações do dia a dia. Tá? Outro ponto importante. As atividades oferecidas para as crianças menores não serão as mesmas oferecidas aos maiores. Isso é muito... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante esses 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na Lá Concurso você pode ter certeza aí que é o melhor módulo de isolada de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.